O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, que leva para vocês toda semana informações sobre assuntos de saúde. Todas as áreas da saúde que a gente possa abordar aqui, a gente procura trazer e sempre ajuda. Quantas pessoas todo dia que me encontram dão essa informação de que um programa determinado com algum médico, algum psicólogo, algum odontólogo, alguma fonoaudióloga, enfim, ajudou alguém da família com uma informação que trouxe aquela desejada notícia de que, olha, isso tem tratamento, isso que você tem é esse problema, né? Nós vamos abordar hoje um assunto dos mais importantes na nossa vida, né? Nós sabemos que quem não enxerga vive com uma qualidade de vida muito difícil, muito dolorosa. Aqueles que já nasceram sem a visão, talvez sintam menos sofrimento, porque nunca experimentaram essa maravilha que é você enxergar. Há aqueles que perderam a visão depois de um certo tempo, tendo já enxergado, também sofrem muito, porque tiveram essa experiência de ver o mundo à sua volta, ver a sua família, os seus entes queridos. Da mesma forma, temos esses sentidos como a fala, como a audição, né? Então, a audição, por exemplo, a gente percebe as pessoas que têm dificuldade auditiva ou uma surdez total, como é difícil o mundo deles, né? Eles ficam como que perdidos, eles não participam, ficam ao lado das conversas, ficam ao lado do ambiente familiar, é muito doloroso. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto com a doutora Perla Consuelo, que já esteve aqui uma vez nos dando uma boa informação do seu trabalho. Nós vamos falar sobre audição com a Perla, que inclusive ela tem uma clínica ali na rua Adistão Pinto, uma rua pequena, que ela sai da General Osório e termina na Ponte 7, em frente ali ao Cavalo Preto. Todo mundo sabe se você falar a rua, mas pelo nome pouca gente conhece, mas é a rua Adistão Pinto. Perla, boa noite, querida. Boa noite, um prazer estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre a audição, um pouquinho sobre a Audioserra. Isso aí. O nome da rua é esse mesmo, Isso Adistão mesmo, Pinto, e sai na Ponte 7. Exatamente. Né? É porque você fala o nome da rua, a pessoa fica meio perdida. Ninguém conhece. É porque é uma rua muito pequena. Sim. Ela deve ter uns 100 metros, se tiver, talvez nem isso, né? Ela sai da General Osório e termina isso, ali a nossa referência é exatamente a ponte da Rua 7, né? A General Osório, porque ele não tem outra, dá mão para voltar para a avenida. Isso, exatamente. Perla, você tem atendido e atende, claro, sempre, muita gente com o problema de audição, porque é a sua especialidade e o nome da sua empresa, Audioserra, já diz tudo, né? Existe, eu tenho, de algumas áreas eu tenho noção do percentual, da sua eu não tenho, mas você tem ideia, assim, do percentual de pessoas da comunidade em geral, idosos, mulheres, crianças, que têm dificuldade auditiva? Existe 10%, 15%, 5%? Doutor Norberto, precisamente eu não sei te informar isso, mas, por alto, mas o número é bem grande. A maior parte idosos, né? Mas provavelmente, num futuro, os nossos jovens de hoje serão acometidos da perda de audição mais cedo, né? Pelo excesso do som alto nos fones de ouvido. É impressionante como a gente vê adolescentes, principalmente, né? Com aqueles fones de ouvido, e às vezes eles põem aquilo numa altura incrível. Sim. E realmente causa dano, né? Causa dano, sim, porque acabam colocando num volume muito alto e acaba sendo lesivo, né? A nossa maior clientela é de idosos, mas a gente tem todas as faixas etárias, né? Inclusive agora a gente está com algumas crianças.
A gente está começando a receber crianças. Hoje a Audioserra, ela está como referência na adaptação de aparelho auditivo na área médica, né? A gente tem recebido bastante indicação médica, né? E a gente está bem satisfeito com isso, sinal do reconhecimento do nosso trabalho. Você faz um trabalho esforçando-se, né? Outro dia, uma senhora que foi ao meu consultório estava me contando que está muito preocupada com um neto que vive no Rio de Janeiro, né? E a família, ele nasceu no Rio, sempre viveu, e agora há pouco tempo ele veio a Friburgo passar aí um fim de semana, um feriadão desse, vamos dizer assim, e ela notou que ele estava tendo dificuldades para ouvir, porque por 3 ou 4 vezes, em um dia ou outro, ela chamou fulano, e ele não viu, ela chegou perto, fulano, você está ouvindo? Ele, e ela aí perguntou, você está com algum problema no ouvido? Ele disse, avó, eu estou sim. Esse rapaz trabalha durante a noite com música, ambiente. Eu não sei se ele é, como falam, DJ, né? DJ. E ele, 2, 3 vezes por semana, principalmente fim de semana, ele realiza festas e ele fica ali no meio daquela altura de som o tempo todo. E ele disse que está fazendo um tratamento. Então, isso que você falou é um problema mesmo. Com certeza. Né? Quer dizer, as pessoas que hoje, o nível de ruído das ruas aumentou muito. Sim. Antigamente você tinha metade, tem uma estatística da nossa prefeitura de Friburgo, que eu me lembro, na década de 40 aí da Segunda Grande Guerra Mundial, nós tínhamos 940 carros em Friburgo, veículos automotores, caminhonetes, caminhões todos pequenininhos, ônibus, né? Enfim, no total 900 e pouco. Hoje nós temos em torno de 100 mil quase, na mesma rua, na mesma cidade, as ruas aumentaram um pouco. Agora, imagina o nível de barulho. Exatamente, aumentou muito. Nossa, não tínhamos motocicletas. As que tinham eram obrigadas a usar o abafador. Hoje eles não usam. Obrigado só que o pessoal desrespeita a lei. E né? a lei devia puni-los, né? Pois Com certeza. E imagina, eu levo susto, às vezes você está atravessando uma rua do centro, passa uma motocicleta com um barulho. Absurdo. Se aquilo me fere, e fere aos que estão próximos, eu tenho um consolo. Eu digo, olha, ainda bem que me fez mal, mas deve estar fazendo muito mais mal ao sujeito da motocicleta, porque ele passou e foi embora com o barulho, mas o barulho está junto dele noite e dia. Está junto dele, isso aí. Não é verdade? Você tem experiência com pessoas que trabalham com ruídos? A gente pega muitas pessoas, né, que chegam para a gente com queixa de estar ouvindo mal e com dificuldade de entendimento. Quando a gente faz a avaliação, que a gente consegue fazer a avaliação lá no consultório, com o exame de audiometria, a gente consegue detectar perdas grandes nos sons agudos, que é onde normalmente os sons muito fortes afetam. Né? Uhum. E quando acontece isso, normalmente a pessoa tem uma dificuldade de entendimento muito grande, já porque tem uma lesão que causa esse prejuízo de entendimento. Você vê que dano, né? E essa pessoa daí para frente fica com dificuldade enorme para conviver, né? Com certeza, e é um dano irreversível, tanto em relação à quantidade, né, de audição, quanto nessa questão do entendimento, que são coisas distintas. Ouvir é uma coisa, entender é outra. Ouvir é o som que está entrando no meu ouvido. E entendimento é o que o cérebro está fazendo com aquela informação que a gente escuta. Ele tem que decifrar aquilo. Tem que decifrar o que está entrando via ouvido. Uhum. Hoje, segundo os estudos da fonoaudiologia, qual é a causa ou quais são as principais causas de surdez? Surdez adquirida durante a vida, não é aquela, né, que você já nasce com ela. Primeiro, ruído tem sido um grande fator. E a gente tem algumas doenças que podem causar a perda auditiva, né? Diabetes, então a pessoa tem sempre que estar controlando, porque pode ter vários prejuízos e um deles o auditivo.
Tem algumas doenças relacionadas diretamente ao sistema auditivo, como a otosclerose, onde os ossículos do ouvido vão ficando todos enrijecidos e a gente começa a não ter mais a transmissão normal desse som e a gente começa a ter a perda de audição por isso. Normalmente é hereditário, então não tem como a gente prevenir, né? Eu tenho pego muito no consultório alguma doença também que causa pressão no ouvido, e essa pressão na parte interna do ouvido vai fazer também com que a pessoa tenha o zumbido, a perda auditiva e, na maioria dos casos, vem acompanhada de uma tontura, tá? Então, a gente tem pego muito essas situações. E a perda auditiva é pelo envelhecimento, que também a gente não tem como... não tem como evitar. Né? Existe, naturalmente, algum tipo de tratamento para retardar, talvez, mas evitar é impossível, né? O que a gente tem orientado? Quando a gente pega perdas auditivas, mesmo pequenas, a gente já orienta ao médico encaminhar esse paciente para a gente estar conversando, estar orientando, porque no início da perda auditiva a pessoa ainda tem uma resistência muito grande ao aparelho auditivo, porque ela ouve, né? Se a gente fala um pouquinho mais alto, ela consegue ouvir e entender bem. Num ambiente tranquilo, ela não tem problema nenhum. Só se ela for para um ambiente com mais barulho que ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, essa pessoa ainda tem uma resistência. Mas a gente gosta de estar recebendo essa pessoa para estar orientando e dizendo a importância de estar fazendo o acompanhamento. Porque se eu pego uma perda pequena com entendimento ainda bom, a gente ainda pode esperar um pouquinho para colocar o aparelho auditivo. Mas se a pessoa tem a perda pequena, mas já tem um prejuízo de entendimento, a gente já tem que repensar isso, já é necessário a colocação dos aparelhos para ter uma estimulação, para as áreas cerebrais relacionadas à audição não irem se apagando e essa dificuldade de entendimento ir piorando. Porque se essas áreas vão se apagando, elas acabam deletando a audição, né? O cérebro tem essa capacidade. O que acontece muito quando a gente recebe o cliente e tem essa dificuldade de entendimento e a gente põe um aparelho auditivo, ela queixa-se muito da amplificação nos sons agudos. Por quê? A gente não percebe, enquanto ouvinte normal, que a nossa fala o tempo inteiro tem um chiado. Quando a gente restabelece essa audição, esse chiado para a pessoa fica uma coisa diferente. Então, todo mundo se queixa. Eu estou ouvindo um chiado quando você fala. Mas esse chiado existe. Existe. Só que a pessoa passou a não perceber e no nosso dia a dia de ouvinte normal, a gente não se foca nisso, né? Interessante. Tem muitas explicações que a grande massa, né, a população em geral, desconhece e muitas vezes sofre por não ter acesso a essa informação. Meus amigos, nós estamos conversando aqui com a doutora Perla Consuelo, fonoaudióloga, a respeito de problemas, dificuldades da audição. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente retorna. Até já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Estamos de volta aí, meus amigos, no segundo bloco do Muito Mais Saúde, trocando ideias aqui sobre dificuldade da audição com a doutora Perla. Ô Perla, uma coisa comum que a gente às vezes ouve, queixas, gostaria que você esclarecesse um pouquinho, pessoas que têm dificuldades de se entender com seu aparelho, né? Faz barulho, ou fica alto, ou fica longe, essa questão da regulagem, né, do aparelho. O que isso, por que acontece? Como é que você consegue superar isso? Então, hoje a gente tem vários níveis tecnológicos, né? A gente seleciona o aparelho pela dificuldade que a gente vê no exame de audiometria.
Nem sempre a gente consegue adaptar aquilo que a gente sugere, devido ao valor, né? Essa questão do barulho, o que acontece? Quando a pessoa tem uma perda auditiva muito grande e a gente coloca ela novamente ouvindo normal com os aparelhos auditivos, ela vai começar a se readaptar novamente ao mundo que é barulhento. Então, inicialmente, ela acha tudo muito, muito alto. Mas a gente já tem umas técnicas onde a gente tenta colocar o ganho do aparelho um pouco mais baixo e aos poucos a gente vai aumentando. Inclusive, a gente tem aparelhos que fazem isso automaticamente. A gente consegue programar para um determinado tempo, por exemplo, durante 2 meses. Ele ia aumentando aquele ganho pouquinho a pouquinho, a ponto da pessoa não perceber, precisar... Eu consigo aumentar aquilo que eu preciso e ela não vai se incomodar, porque vai acontecendo muito, né, de pouquinho em pouquinho. A gente tem também nos aparelhos auditivos hoje os redutores de ruído, então também dá uma amenizada nessa questão dos barulhos, né, principalmente dos ambientais, coisa que a gente não tinha nos aparelhos antigamente e nos aparelhos de tecnologia ruim, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê, não sempre, que tem pessoas que usam aparelhos e têm uma vida absolutamente normal, né? Não reclamam. E você nem percebe que usam, né? São aparelhos muito pequenos, como você disse. Muito discretos. Né? Discreto. E a pessoa, às vezes, até para esconder, deixa o cabelo crescer um pouquinho, mas tem pessoas que têm essa dificuldade, né? A gente se preocupa não só com essa questão da necessidade de acordo com o exame, mas também com a habilidade manual, de ver se a pessoa tem habilidade manual para estar lidando com aquele aparelho que a gente está indicando. Se a gente vê que ela está com mais dificuldade, a gente tenta um aparelho maior, porque não adianta ela querer um pequeno e ela não ter habilidade para lidar com ele, né? Aí a gente pensa num outro um pouco maior. A gente tem os aparelhos hoje que são recarregáveis, então não tem que ficar mexendo com bateria, porque as baterias são miudinhas, então também dificulta para estar manuseando. Então a gente tem essa opção de estar usando o carregador, tá? Tem muitos aparelhos hoje que a gente não precisa mais estar fazendo a moldagem do ouvido, a gente consegue usar uns adaptadores de silicone, que são confortáveis e ficam até mais discretos. E a gente tem vários tipos de aparelho para todo tipo de problema. Tem uma saída sempre para aquele problema daquela pessoa. Tem. Esses dias eu recebi um senhorzinho que ganhou um aparelho do SUS, coincidentemente da marca que a gente trabalha, um dos aparelhos de uma linha mais econômica. Chegou lá, coitadinho, com esse esparadrapo segurando o aparelho. Ué? Porque ele não tinha essa voltinha da orelha, então o aparelho não estava tendo como fixar. Aí ele foi lá para saber se a gente tinha como fazer alguma coisa por ele. Aí eu tenho uma cordinha que a gente prende no aparelho e um aparelhinho vai ficar preso no outro, então eles vão firmar e ele não vai precisar mais usar aquele esparadrapo. Quer dizer, tinha essa possibilidade. Vamos refazer o moldezinho para ele, que o molde dele está curto, então também não está fixando no ouvido. Né? Então, assim, é difícil a gente não ter solução. Uma época alguém me falou, não sei se isso é verdade ou se ainda fazem, que tinha dificuldade de adaptação de aparelho, então tinha um óculos que a pessoa usava, mas não precisava do óculos para ver, a lente não tinha nada, era um vidro comum, mas era só para segurar lá o seu aparelho. Isso já existiu há muito tempo atrás, hoje não tem mais. Porque não é necessário, né? Não. É muito difícil a gente pegar uma orelha que tem uma anatomia que não dê para colocar. Nesses 10 anos aí que eu estou trabalhando com aparelho auditivo, eu ainda não tive nenhuma situação assim que eu não tenha conseguido colocar por um problema anatômico. Às vezes a gente precisa fazer um molde e não consegue. Aí a gente tenta uma outra solução. Mas em relação à anatomia do aparelho fixar, é difícil a gente ter problema. As principais causas de perda de audição hoje, como você falou, a principal talvez fosse o nível alto de barulho, né, de ruído, porque todo lugar que você vai na rua tem barulho, né? Hoje você tem máquinas que antigamente você não tinha, essas máquinas de serrar azulejo, serrar piso de cerâmica, essas britadeiras que hoje são miniaturizadas, então qualquer pedreiro tem para destruir uma parede.
Essas pessoas deveriam obrigatoriamente usar um aparelho de proteção. Com certeza. Um abafador, como é que você chama? Com certeza. A gente tem os abafadores, que são aquelas conchas grandonas, né? E tem os plugzinhos. Né? Todos eles têm uma medição, abafam um certo nível de ruído, então a gente não coloca, eu vou colocar o abafador porque eu quero usar o abafador, eu vou usar o plugzinho tal porque eu quero. Não. A gente vai usar de acordo com o nível de ruído do ambiente e o nível que aquele protetor vai atenuar daquele ruído. Que é para a pessoa poder também ouvir, né? Senão a pessoa fica isolada, né? Porque se não fizer isso, a pessoa certamente vai ter lesões no ouvido interno, Com certeza. Causada por isso. Outra coisa interessante que a gente tem também para oferecer para os nossos clientes é o protetor para natação. Para natação, para banho, para quem tem tímpano perfurado, que não pode molhar o ouvido de forma alguma, porque senão vai dar infecção, vai dar otite. Sempre dá, né? Então, a gente tem um moldezinho de silicone personalizado, que a gente faz na medida do ouvido da pessoa, e para evitar essa entrada de água, né? Tanto para natação quanto para os casos de banho, para ir no cabeleireiro, para não poder... Uma coisa, você falou em cabeleireiro, esses dias eu, por acaso, fui a um local e tinha lá uma senhora fazendo um trabalho no cabelo, lá, acho que era de uma noiva, e ela estava usando um secador e o barulho daquilo era muito maior do que o de um liquidificador, que já é uma máquina terrível, né? Hoje, esses equipamentos que emitem muito som, eles vêm com uma medida já da Anvisa. Os secadores, normalmente, eles vêm na faixa do 85 decibéis, que é o limite que a gente pode se expor, sem proteção. Eu não sei se todos têm, né? Mas eu tenho observado, a maioria já vem com esse... Ou se ele diz que tem, mas não tem. A gente não sabe. No Brasil é muito comum, Falei né? Anvisa, não, Inmetro, já tem a medida pelo Inmetro. Pelo Inmetro. Uma coisa que a gente observa, você vê, olha, dentro da residência, o liquidificador é horroroso, é um troço assim da guerra, parece um instrumento de guerra, não devia existir com esse barulho, né? O próprio aparelho, não sei se isso acontece, do dentista, esse aparelhozinho, aquela broca, né? Broca. Aquilo faz um barulho também muito grande, Sim. Apesar de que já melhorou um pouco. Dentro da própria residência, esse secador de cabelo, como você falou, e há uma série de coisas que dentro da casa causam problemas. Praticamente a maioria dos eletrodomésticos é muito barulhento. Muito barulhento. Então você vê, o mundo, ele acaba, mesmo com esse progresso todo, acaba levando o ouvido a sofrer uma agressão enorme, né? É uma guerra o tempo inteiro contra a nossa audição, né? Sim, isso aí é fato de adoecimento, né? Sim, isso leva a pessoa a adoecer. Sim. Existem remédios que, se você ler a bula, você vai ver que eles têm contraindicações ou alertam a pessoa que aquilo pode afetar a audição, principalmente de crianças. Sim. Se usados por longo tempo. É comum na clínica da fonoaudióloga receber crianças que, por uso de remédios, ficaram com a audição perturbada muito? Então, normalmente a gente pega casos de crianças quando nasceram, precisaram ficar em incubadora porque nasceram prematuras ou tiveram alguma infecção grave. Aí vão para a CTI, lá no CTI os antibióticos fortíssimos acabam afetando a audição. Né? Existem alguns antibióticos, inclusive, que são absolutamente proibidos para gestantes, a não ser em caso de risco de morte da mulher. Sim. Porque tem na sua formulação substância que já é conhecida como ototóxica, né? Isso aí. Você recomenda que essas pessoas, por exemplo, que praticam natação sempre, para evitar danos ao ouvido, usem algum protetor? O que acontece? A gente tem não só o problema da água entrar no ouvido, mas muita umidade no ar, porque tem a maioria das piscinas aqui principalmente são aquecidas, né? Tem a questão de muita gente ali naquela água, a gente não sabe. Tem substância, né? Tem não cloro. Sabe como é que é o tratamento dessa água, tem as substâncias do tratamento da água. Então, assim, o ideal era que todo mundo usasse realmente.
Mas o que acontece? Ele abafa bem a audição. Então, dependendo da aula que a pessoa estiver fazendo, acaba atrapalhando, né? Se for uma aula de hidroginástica. Não. Aí a pessoa não vai ouvir bem o professor. Porque na piscina não tem só o cloro, tem substâncias para impedir a proliferação das algas, né? Tem substâncias para equilibrar o pH, tem barrilha, tem cloro, Sim. tem tanta coisa. Sim. E isso também pode ser um fator. E as pessoas que são muito alérgicas, aí elas já estão mais propensas a ter uma otite numa situação Alérgica, dessa de piscina, né? alérgica. Exatamente. Perla, uma outra coisa, essa questão da perda da da audição. Você disse que é mais comum em idosos, né? Mas isso você recebe casos na clínica de pessoas mais jovens já com perda de audição assim preocupante? Essa semana, por exemplo, chegou um rapaz que tem audição normal em um dos ouvidos e uma perda profunda no outro. Aí eu perguntei se ele já nasceu com aquela perda, se ele sabe o porquê. Aí ele me disse, ó, eu nunca tinha prestado atenção. Comecei a prestar atenção de repente, aí resolvi fazer e sinto dificuldade quando alguém fala do meu lado surdo. Eu fico meio perdido procurando de onde a pessoa está falando e resolvi fazer o exame. E o exame deu essa alteração grande. Mas num lado só? Num lado só. E a gente não sabe o porquê e ele só foi se dar conta disso já maior, né? Esse não foi o primeiro caso que eu peguei assim, já peguei outros. Já peguei caso que eu fiz exame em fábrica. Quando eu vim para Friburgo, eu trabalhava lá em Barra Alegre, naquelas fábricas que tem lá de plástico. Na época eu peguei um rapaz lá que ele tinha uma perda também enorme em um dos ouvidos e ele nunca tinha se atentado para aquilo. Né? O outro compensava, a pessoa não se liga. Isso é comum acontecer no caso da oftalmologia. Tem pessoas que têm uma deficiência grande numa vista, num olho, como o outro é normal, ele não percebe. Até um dia que por acidente ou alguma coisa o olho bom sofre uma lesão, ele mas eu não estou enxergando direito de nenhum, né? E na questão auditiva, tem muita gente que começa a perceber essa diferença de uma orelha para outra, às vezes no telefone. Coloquei o telefone aqui, tá legal. Coloquei do outro lado, eu tô vendo que eu não tô ouvindo, que o som tá abafado. Aí percebe que tá uma diferença, né? Ou então até às vezes ouvindo música, colocou o fone de ouvido, bem, um lado tá legal, o outro tá mais baixo, aí ela começa a se preocupar e procurar ajuda. Uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, você não está ouvindo bem, porque você deve estar com o ouvido cheio de cera. Isso é causa de perda de audição? Então, é uma perda de audição temporária, né? Na maioria das vezes, mesmo que a pessoa já tenha uma perda auditiva, ela vai ficar com a perda maior ainda, porque a cera impactada ali no ouvido faz um tampão e esse tampão não deixa o som chegar onde ele tem que chegar. Então, acontece uma perda maior, ou então a pessoa não tem perda e sente que está ouvindo mal porque está com aquela rolha de cerume ali tapando os ouvidos. E aí como é que você faz o diagnóstico lá? Aí a gente tem a videotoscopia, né, que é um otoscópio que a gente vê pela televisão, até para o paciente ver que tem a cera ali e como é que é dentro do ouvido. Aí você mostra para ele. A gente mostra que tem a cera, que tem a necessidade de fazer a limpeza, aí a gente encaminha para o médico otorrinolaringologista, né, que é o especialista que vai fazer essa limpeza. Normalmente isso é feito com o quê? Com uma injeção de um líquido sob pressão? Quando a cera é uma cera escura, já é indicativo que é uma cera antiga, uma cera que está dura. Aí é preciso o médico primeiro passar o cerumim para essa cera amolecer, para ele poder fazer a lavagem com uma água morna, né? Com uma seringa com água morna. E ela vem. Isso, aí a cera, né, já vai estar amolecida pelo remedinho e ela sai. Que coisa, né? É muito comum isso, deve ser, pensou em pessoas que lidam em ambientes de muita poeira, não? Com certeza. Porque a poeira entra no ouvido, junta com a cera? Pessoal de confecção, dessas fábricas, a gente pega muito. Por causa do pozinho ali do tecido, né? Que está em suspensão no ar, sim. Esses dias eu estava conversando com uma senhora que foi ao consultório, ela e o marido viveram a vida toda, ainda vivem, com uma fazenda, né? Então ele gostava muito de pessoalmente
participar da fabricação de ração. Então tinha aquelas máquinas para bater milho, aipim, não sei o quê, aquilo gerava um pó terrível. Sim. E aí ela me disse isso, meu marido, doutor, chegou a pensar até em botar aparelho, até que indo ao consultório, ao médico, viram que era o pó que juntava com a cera, aí ele passou... E fazia uma massa. Nossa, ficava uma coisa terrível, né? E a gente pega muita gente que tem que fazer lavagem com um espaço curto de tempo. Eu tenho clientes que de 3 em 3 meses eu tenho que estar encaminhando, porque produz muita cera. Aí pergunta, mas por quê? É da pessoa. Tem gente que não produz quase nada ou nenhuma. Tem gente que produz, né, mais, então sempre tem que estar precisando fazer essa lavagem. E o danado do cotonete que a gente pede para não usar, porque a gente acha que está limpando, mas acaba empurrando a cera mais. Como é que eles deixam fabricar o cotonete se o próprio Anvisa, ou sei lá quem que controla isso, sabe que aquilo é um soquete que vai empurrar a cera mais para dentro? Além de ser perigoso ocorrer a perfuração do tímpano, né? Existe uma coisinha, eu não sei se chamam de japonês, uma senhora uma vez me mostrou, eu não sei se é até feito de bambu, ele tem uma espécie de um ganchinho arredondado que você só vai puxando a cera. Esse instrumento quem usa é o otorrino. Os médicos usam esse instrumento para tirar a cera quando não está tapado, não está aquele bloco, né, compactado. Dá para tirar só com esse instrumento. É mais inteligente do que o cotonete, porque o cotonete, pela própria anatomia, mas aí a ele é feito, gente não consegue usar, né? Porque eu preciso ter uma visão boa. Eu preciso ter uma visão boa para estar colocando ali, para não correr o risco de lesar o ouvido. Tem esse lado também. Porque dependendo do tamanho da lesão no tímpano, a gente não tem como, o médico não consegue reestruturar aquilo ali. Se for uma lesão pequena, ela pode fechar sozinha, ou então é necessária a cirurgia para reconstrução do tímpano, mas se for uma perfuração muito grande, não tem o que fazer. Não tem como, né? Aí a pessoa acaba tendo uma perda de audição devido a essa perfuração do tímpano. Importante, né, menina? Agora, essa questão assim da pessoa que começa a ter dificuldade de participar de grupos no próprio colégio, reuniões de clubes, associações ou até na vida profissional, isso pode estar ligado à perda de audição que dificulta o entendimento das coisas e a pessoa pode até começar a ficar preocupada achando que está com uma doença neurológica, né? Sim. Hoje a gente pega muito crianças com dificuldade na escola e quando a gente vai avaliar, ela tem uma dificuldade de processamento auditivo. Tem a audição normal, mas tem dificuldade para estar lidando com as habilidades auditivas. Atenção para certos sons, conseguir juntar sons, separar sons, perceber traços distintivos nesse som. Por exemplo, o B e o P, a diferença entre eles são milissegundos, né? Então, a gente pega não só a dificuldade de entendimento pela perda auditiva, mas também pelo processamento auditivo, que causa dificuldade na aprendizagem. Interessante. E a gente tem o exame de processamento auditivo central para avaliar isso. Para avaliar isso, né? Meus amigos, nós estamos aqui terminando o segundo bloco desse Muito Mais Saúde, falando sobre problemas da audição com a doutora Perla. Daqui a pouco nós voltamos. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Né? Meus amigos, estamos aí começando o terceiro e último bloco, conversando com a Perla sobre essas questões da audição. Uma queixa muito comum, Perla, que você deve receber e que eu, como médico, embora não tenha a ver com a sua área de trabalho, ouço muito, pessoas me perguntam, doutor, quem eu devo procurar? Porque eu tenho um zumbido, parece que tem água correndo, um som de cachoeira dentro da minha cabeça. Eu digo, olha, isso está ligado à audição.
Você tem que procurar alguém dessa área. Qual é a causa mais comum disso, hein? Então, não necessariamente está ligado à audição. Às vezes a pessoa tem essa percepção que o som está no ouvido ou na cabeça, mas não necessariamente é um problema do ouvido. Pode ser uma outra doença, normalmente é uma outra doença que está causando esse zumbido, tá? Na maioria das vezes a gente pega mais casos ligados a qualquer outra doença do que a audição em si. Mas por que se reflete no ouvido a ponto da pessoa dizer que é aqui? Então, a sensação que a pessoa tem é que é ali. Hipertensão arterial pode causar isso? Hipertensão, algumas doenças metabólicas. O diabetes, você falou uma. Uma coisa que eu percebo, pessoas que têm hipertensão não sabem, a gente descobre na hora. Elas dizem, quando eu faço um esforço de subir uma escada, uma coisa assim que force muito, eu ouço o coração batendo aqui no ouvido. Não é? Isso aí é uma coisa que reflete no ouvido, né? Com certeza. E não só os problemas metabólicos, as pessoas expostas a ruído intenso, né? Também tem o zumbido, pode ser permanente, causado já por uma lesão auditiva, ou temporário, por exemplo, quando eu vou num show, som muito alto. Quando a gente chega em casa, se for parar para prestar atenção, tem um zumbido lá no ouvido, lá no ouvido, devido àquele som alto que a gente ficou exposto. Que coisa, né? Alguns remédios às vezes podem causar, noites mal dormidas, excesso de café, de chocolate. Estimulantes em estimulantes geral, né? podem. Cafeínas e outros. Sim. Que coisa. O próprio cigarro, a nicotina, com certeza, como ela causa lesões no coração, na microcirculação, na periferia, né? Certas doenças que a nicotina causa, de fechar as pequenas artérias, fecha por 1 minuto, por meio minuto, e aquilo, né? Deve ter reflexo na circulação do ouvido. Sim, né? Com certeza. A gente pega pessoas com 2 tipos de queixa, às vezes com um zumbido do tipo chiado, eu tenho um chiado, uma zoeira no ouvido, ou então apito, meu ouvido tem um apito. Né? Então a gente não necessariamente tem só o zumbido tipo chiado, tem o zumbido tipo apito também, tá? Quando está ligado exclusivamente a um problema auditivo, com o aparelho auditivo a gente consegue resolver. Mas se está sendo causado por alguma outra doença de base, é um tratamento mais difícil, tá? Quando a pessoa chega para a gente com a queixa de zumbido, a primeira coisa a gente encaminha para o otorrino fazer toda essa avaliação com os exames de sangue, se for necessário algum exame de imagem, audiometria, outros exames auditivos, para poder descartar qualquer problema e também tentar descobrir o que está causando esse zumbido. Quando chega para a gente avalia o exame de audiometria, se tiver alteração auditiva a gente coloca o aparelho. Os aparelhos hoje, eles têm um sistema para ajudar no tratamento do zumbido, eles não vão curar o zumbido. Eles vão ser um coadjuvante no tratamento. Algumas pessoas, quando colocam, já tem um alívio muito grande em relação ao zumbido, outros ainda percebem ele ali, mas com o passar do tempo aquilo ali vai se amenizando, tá? Então, coloquei o aparelho, o zumbido sumiu. Não necessariamente, às vezes a gente precisa de um prazo maior de uso para esse barulho amenizar. E além da colocação do aparelho e do tratamento médico, a gente tem uma orientação que a gente faz com esses pacientes. Primeira coisa, a gente orienta eles a tentarem não ficar em ambientes totalmente silenciosos, porque a tendência quando eu estou num ambiente totalmente silencioso é ficar prestando atenção no meu zumbido. E um probleminha desse tamanho acaba virando um problemão, né? Então, a gente tem um trabalho também de orientação, né? Para que esse zumbido não vire um problema na vida da pessoa. Tá? Perla, uma pergunta assim, que muita gente deve querer saber: o que é preciso para uma pessoa saber se precisa usar um aparelho para ajudar a audição e o que é preciso para usar o aparelho, para colocar? Então, o primeiro passo é fazer o exame de audiometria para ver se tem uma perda ali. Se a perda for detectada, a gente encaminha para o médico, ou a pessoa já vem do médico para a gente com o diagnóstico. E como que é o processo de adaptação do aparelho?
Primeira coisa, a gente faz um teste com esse aparelho. Como que é esse teste? A gente coloca o aparelho na pessoa e ela vai para casa, para o dia a dia dela, para ela ver como é que é o dia a dia com o aparelho. A gente deixa em torno de uma semana para ela poder ter essa experiência. E esse teste ele é muito importante, porque nele a pessoa vai ver como que a vida estava difícil sem ouvir e agora, né, teve um facilitador com o uso do aparelho. Depois do teste, como que a gente procede? A gente é muito preocupado com a questão do acompanhamento desse paciente protetizado. A gente só tem sucesso se a gente acompanha, porque qualquer probleminha a pessoa acaba colocando esse aparelho na gaveta, né? Então a gente tem essa preocupação com o acompanhamento. O paciente, depois que veio do teste, ele fala como é que foi, se precisa fazer algum ajuste ou não, e a gente vai rever esse paciente daí 15 dias. Depois de 15 dias, 1 mês, 3 meses e sempre de 6 em 6 meses, independente se esse aparelho já saiu de garantia ou não. A gente tem essa preocupação, né? E graças a Deus eu posso dizer que a gente tem aí uma taxa de sucesso muito grande. Não vou falar estatisticamente não, mas a gente tem uma taxa de sucesso muito grande. São poucos os que falam que não estão usando, que desistiram. São muito poucos. É importante, tá? Né? E a adaptação não vai acontecer em uma semana. Uma semana só para conhecer como que é o aparelho, o que é que ele vai estar dando de ajuda no dia a dia dessas pessoas. A adaptação ela gira em torno aí de 4 a 6 meses, para a pessoa esquecer que está com o aparelho no ouvido. Tem gente que se adapta mais rápido? Sim. Eu tenho um paciente que com 1 mês já fala assim, já estou esquecendo e entrando debaixo do chuveiro com o aparelho, coisa que não pode, né? Mas a pessoa fica tão bem adaptada que ela esquece que está com o aparelho no ouvido. É porque adaptou, né? Com certeza. E tem gente que tem dificuldade, aí tem que voltar até você conseguir fazer essa adaptação. Mas com a tecnologia está muito boa. Então a gente não tem essa dificuldade. Cada dia está melhor, né? A adaptação está sendo muito fácil. Quando a pessoa coloca um aparelho de qualidade, tem um bom acompanhamento e quer ouvir, é tudo mais fácil. Ô Perla, encerrando aqui, que estamos aí há 3 minutinhos, quais são os tipos de serviço que você pode oferecer lá na Audioserra para atender essa pessoa? Então, hoje lá na Audioserra, nós somos 4 fonoaudiólogas, eu e a doutora Ana Nabuco fazendo a parte de aparelho auditivo, doutora Camila e doutora Fernanda com a parte de terapia e temos uma psicóloga, a doutora Pedrita. Tá? A gente tem os exames de audiometria, timpanometria, a videotoscopia para poder visualizar como é que está internamente o canal auditivo e o exame de processamento auditivo, que a gente usa muito com as crianças na faixa etária escolar. Muito, né? Interessante tudo isso, né? Muito bacana. Além da adaptação dos aparelhos auditivos. Olha, Perla, infelizmente chegamos aí ao finalzinho. Eu agradeço a tua vinda. Sempre que a gente aborda algum assunto aqui, é sempre útil. Muita gente vai aproveitar e vai cuidar da sua própria saúde, né? Eu peço para você se despedir dos nossos telespectadores para a gente encerrar aqui. Agradeço mais uma vez a vinda aqui. Fico muito feliz, né? Toda vez que sou convidada e me disponho a sempre que precisar, pode me chamar. Obrigado. Meus amigos, uma boa semana para vocês, com boa audição, com saúde e paz. E ao menor sinal de dificuldade num filho, num idoso que não está ouvindo, você percebe, procure ajuda antes que as coisas piorem. Uma boa noite para todos.